Seguindo a tradição de termos finais de semana tranquilo no Japão, onde a gente não tem nenhuma notícia escandalizante, seja ali no meio político, econômico, como também de sociedade, quando a gente fala sobre os relacionamentos e dinâmicas entre homem e mulher. Decidi que hoje eu vou compartilhar um pouco de um soro para você seguir a vida anestesiado das depressões e mazelas que você vê nas notícias atualmente, porque se você pega para ver constantemente sempre notícias de uma elite fazendo custos e mais custos, onde o seu poder de compra inevitavelmente vai ser menor nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, você tenta não progredir na vida e viver a vida na base do mínimo possível. Parando para pensar, se você também vê que os sinais políticos e econômicos apontam para um futuro cada vez mais tenebroso, porque você vê o governo endividando-se como se não houvesse amanhã e você perdendo o poder de compra, que ele fica cada vez mais equivalente a um grão de areia, porque você vai passar a sonhar grande, querer trabalhar mais, sendo que o que você está ganhando, mesmo com muita especialização, tendo conhecimento cada vez mais específico, mais avançado, você vai estar recebendo igual e muitas vezes uma quantia muito menor do que uma pessoa que trabalhava na roça ou na obra ou sei lá, alguma profissão que você não demandava tanto conhecimento técnico e intelectual, era mais braçal, e mesmo assim você recebia o suficiente para sobreviver. Então, nesse cenário onde não há incentivos para você ir adiante, o futuro ele está cada vez mais te esmagando para baixo numa classe social de miseráveis. Não há assim motivação para você seguir adiante, não é mesmo? E é nesse vídeo que eu quero trazer aqui uma possível razão para você de repente seguir adiante. Recentemente eu peguei um jogo que talvez alguns de vocês conheçam pelo nome ou pela descrição que eu vou fazer agora, que ilustra uma expedição para uma ilha que depende da sobrevivência de uma sociedade. A sociedade seria uma sociedade francesa, dando a dica aí do, do jogo. E nessa ilha foram-se muitas expedições. As pessoas que iam até essa ilha, elas não voltavam com vida, então eram enviadas essas expedições. As pessoas escreviam diários sobre o quão longe elas chegaram na exploração esse outro continente, para que as pessoas das gerações seguintes chegassem até essa ilha, pudessem ler essas recordações e avançar cada vez mais na expedição, cujo objetivo é eliminar a fonte dos problemas daquele ambiente. Então você vê que naquele jogo a motivação para as pessoas seguirem em frente era eliminar o problema que tinha naquela ilha, que era um mal em comum de todos os outros daquela sociedade. Aquele era um mal que afetava tanto as pessoas de classe alta e da classe baixa daquela sociedade. Por isso, no jogo, eles eram capazes de se unir e ir até aquela ilha para fazer esse trabalho de exploração. Eles tinham um código de conduta, o que, que eles iriam fazer, como que eles iriam se portar, para que todas as pessoas que viviam naquela época pudessem seguir ali nas expedições. Então, os pontos interessantes nessa sociedade fictícia desse jogo era que você tinha uma forte ênfase nas novas gerações que viriam e
dariam passos a mais nessa missão de seguir adiante e explorar aquele continente para que a solução para os problemas daquela sociedade, naquele ambiente, pudesse ser resolvido. Então você tinha muita apreço pelas pessoas mais novas que estavam nascendo, os novos indivíduos que iriam compor aquela sociedade, para que a humanidade ela pudesse dar um passo adiante, eliminando o problema daquela ilha. Então, trazendo os pontos desse jogo para a vida real, o que eu vejo que pode servir de motivação para as pessoas seguirem adiante é as novas gerações. Eu sei, parece uma piada, porque você vê as novas gerações hoje, você vê que as novas gerações elas possuem um QI um pouco mais prejudicado comparando com as gerações dos seus pais, porque vira e mexe tem estudo falando sobre como as pessoas das gerações futuras estão tendo um desempenho acadêmico mais prejudicado, noções básicas de inteligência como o raciocínio lógico ficando cada vez mais para trás, e isso numa escala global. E eu vejo que isso é a média. A média é o que? É a grande quantia de pessoas. Mas eu acho que dentre dessa média também existe as exceções, aquela galera que está um pouco acima e consegue perceber essas mazelas e ver que se você consegue instruir novas gerações para serem um destaque nesta vida de problemas, eventualmente um gênio entre eles irá fazer o seguinte: conseguir achar soluções para que essas pessoas de inteligência prejudicada consigam ter um pouco mais de sobrevivência em suas expedições. Por exemplo, imagina que as expedições que aconteciam no jogo, na verdade, são as pessoas que se encarnam nesta vida, os espíritos das pessoas se encarnam em corpos mortais e elas precisam fazer o seu melhor na exploração do planeta Terra para encontrar soluções para que a sociedade existente consiga sobreviver de uma forma melhor e seguir adiante. Eu sei, parece algo meio fantasioso, porque eu estou colocando um esforço individual capaz de fazer uma grande, tremenda mudança no mundo todo. Pode ser que, do meu ponto de vista, eu não consiga fazer algo tão mais adiante, mas eu vejo que as novas gerações que vêm de pessoas que são um pouco mais instruídas, iluminadas ou com simplesmente o conhecimento um pouco mais acima da média, talvez consiga gerar alguém que consiga fazer a nova rodada do mundo, onde aquelas pessoas que uma vez estão no topo, elas caiam para que pessoas das novas gerações consigam subir na vida. Pouco provável, mas lembre-se que um dos homens que dividiu o calendário entre antes e depois pela sua gigantesca importância nasceu no mais humilde dos lares. Então, o ato de você trazer novas gerações pode eventualmente criar um impacto que inúmeras pessoas consigam viver melhor. E quando eu digo viver melhor, não é apenas no quesito riqueza, porque a riqueza ela vem consequentemente onde famílias geram outras famílias e o acúmulo de riquezas dessas famílias, se elas não falharem, porque pode ter descendências que irão falhar, elas irão conseguir ter aí um grande império, mas também trazer uma vida melhor emocionalmente, espiritualmente falando, no ato de você trazer paz com conhecimento e intelectualidade que servem de guia para essas pessoas. Assim como no jogo você via
os personagens escrevendo registros, diários, instruções para que elas consigam desviar dos problemas que existiam naquele continente, naquelas ilhas, a gente também escreve os próprios documentos, registros e estudos para que futuras gerações consigam usar aquele conteúdo e fazer a sociedade dar passos adiante, seja na expectativa de vida, seja de repente na criação de algum outro bem de consumo que vai posteriormente estender ainda mais a expectativa de vida de novas gerações. Eu sei que muita gente vai cagar com esse assunto de futuras gerações, mas se você é uma pessoa gananciosa que não vê nada além de dinheiro, lembre-se que aquelas pessoas que mais conseguem impactar na vida de outras pessoas são aquelas que são capazes de lucrar cada vez mais pelo ato de ajudar as pessoas. E às vezes essa ajuda ela acontece espontaneamente ao invés de uma simples tentativa de lucrar em cima dessas pessoas. Então você vê que a riqueza ela pode acontecer de uma forma natural pelo seu ato de querer fazer a sociedade dar esse passo adiante. E essa motivação ela torna-se ainda um pouco mais forte quando o indivíduo ele pensa em gerar família. Com o ato de você gerar família, você percebe que você precisa agir de uma forma ainda mais esperta e atenciosa para instruir não só as pessoas que estão ao seu redor, mas também principalmente as pessoas que estão sob o seu teto, seja sua esposa, seus filhos, crianças. Então você precisa lutar um pouco mais, seguir um pouco mais adiante, ser um pouco mais cuidadoso para que você consiga trazer as melhores instruções, trazer os melhores resultados para que não só a sociedade, mas a sua prole consiga seguir adiante na grande expedição da vida para aqueles que vierem depois. Enfim, eu não terminei esse jogo ainda, mas se você é uma pessoa que é fissurada em jogos e suspeita qual jogo seja, deixa aí nos comentários. Acho que meu público não é muito público gamer, mas pela história vocês percebem que é um jogo que traz facilmente essa epifania e essa percepção da realidade. E o mais louco de tudo isso é que esse é um jogo que foi criado, inspirado no ambiente francês, cara. Quem diria que logo a França, de onde surgiu os maiores pensamentos que vai contra as ideias de criação, geração e progressão da sociedade como um todo, fosse gerar algo neste sentido. Bom, hoje foi um vídeo mais sobre reflexão e motivação, porque você vê constantemente notícias que levam o seu âmago à merda de tanta negatividade que existe e seus governantes seguindo para rumos onde literalmente irá levar todas as futuras gerações à miséria, mas você pode seguir a vida pelos outros que virão depois. Caso vocês curtem notícias referentes ao Japão ou um vídeo no ambiente do Japão com reflexão, considere se inscrever no canal, deem aí um joinha para fortalecer e fiquem à vontade na seção dos comentários. Falou e até o próximo vídeo.